né? O Senhor, Ele tem dado essa vida para nós, e essa vida, ela tem uma essência, amém? A vida que Deus colocou em nós, ela tem uma essência, e essa essência que Deus colocou, essa que nos torna valioso, precioso para Ele. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vai falar ali da criação, a segunda parte, né? Deus explicando e mostrando como que foi feito. Eu sei que você conhece muito bem este versículo, e diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Isso que Deus fez aqui, é que nós estamos muito limitados a traduções bíblicas, mas no original, quando é escrito esta palavra, e este versículo no finalzinho, quando Deus fala assim, soprou em suas narinas o fôlego de vida, está no plural no hebraico. Se você procurar no original, você vai ver que esse fôlego de vida é vidas. Deus soprou vidas em nós. E o que é essa vida? É o teu espírito e a tua alma. O espírito ao qual você tem contato, uma conexão para falar e ouvir da parte do Senhor, e a tua alma que você tem os seus sentidos. Você tem aquela sensibilidade de sentir, de tocar, de cheirar. Isso é a tua alma. E isso que Deus colocou em nós, essas vidas que Deus colocou em nós, elas são eternas. Sabia disso? Elas são eternas. E isso me levou a ficar pensativo nisso. Porque nós temos essa vida que Deus nos deu, e você querendo ou não, tem uma expressão que eu e o pastor conversando, e a gente buscando lá atrás que nós conversava, que muitas pessoas hoje, ou melhor, todos nós não queremos morrer, sim ou não? Isso é natural, você não tem a vontade de morrer. Por quê? Porque o que Deus colocou em você é eterno, então você não vai ter prazer de morrer, você não vai querer morrer. Só que isso também nos leva a uma pergunta: e depois que você morrer, como que vai ser? Aí nós temos dois caminhos, e esses dois caminhos são eternos. Nós temos a vida eterna e temos a morte eterna. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. E o que eu quero trazer hoje, o tema dessa pregação é a essência de uma vida eterna. A essência de uma vida eterna que Deus colocou em nós. E para trazer isso, eu quero destacar 3 pontos que são cruciais para uma vida, para uma essência na nossa vida. E são pontos que nós cristãos falhamos muito, falhamos demais e nos enganamos a si mesmo. Nós nos enganamos dia após dia achando que estamos fazendo a coisa certa. E o primeiro ponto que eu quero destacar hoje, esta palavra, é o crer. O que é crer para você? Hoje eu estudando e debuiando, tentando entender o porquê dessa mensagem, e veio essa pergunta: crer. O que é crer? Se você for pesquisar no dicionário em português, é algo básico. Crer
é você acreditar. Não é verdade? Isso é o que o dicionário da língua portuguesa fala. Mas o dicionário, na língua grega, o crer, ele está condicionado a algo. O crer, ele nos envolve de uma maneira mais além do que nós imaginamos. No grego, a palavra crer significa pisteu. Essa palavra pisteu, ela tem um significado e ela transmite uma ideia que nós somos persuadidos a algo totalmente, a uma ideia de ser persuadido totalmente a viver essas verdades de maneira indiscutível. Ou seja, o crer, a qual nós levamos no nosso entendimento de você acreditar em alguma coisa, não é o que Deus espera de nós. Deus, ele não espera que você crê dessa maneira, simplesmente acreditar, mas que você seja persuadido a esta verdade e te leva a viver indiscutível, a você viver de uma maneira, a crer no Senhor de uma maneira indiscutível, ou seja, você viver uma vida, e este viver uma vida exige uma prática, uma ação da sua parte, uma atitude. O que Deus, ele espera de nós, essa crença de nós, ela está ligada a uma ação, a você viver absolutamente a verdade da palavra dele. Não tem por onde correr. Eu tenho conversado muito com algumas pessoas que me falam: poxa, mas você prega, você não dá opção. É lógico, a palavra não tem opção para nós. A não ser que você espera ir para o outro caminho da eternidade. Mas se você espera ir para o caminho da eternidade, de uma vida eterna com o Senhor, então ela não te dá uma opção. Ela nos ordena a viver algo absoluto. E é esta palavra a qual o Senhor traz lá em... Deixa eu só... Abra a tua Bíblia lá em... Faz isso comigo não. Em João, capítulo 5, versículo 24. Essa palavra é conhecida também, e tudo que eu vou citar aqui, com certeza você já ouviu. João capítulo 5, versículo 24 diz assim: Jesus dizendo aos seus discípulos: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Este verbo crer, ele está condicionado a esse viver absoluto na palavra, a você crer de uma forma diferenciada. Por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, se eu não me engano, ele vai falar assim: você crê que há um só Deus? Pois bem, os demônios também crê e estremecem, e tremem. Sabe que isso é algo que me incomodou bastante, porque hoje, neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, hoje as pessoas elas acreditam absolutamente mais no coronavírus do que naquele que dá vida e tira a vida. Os crentes acreditam e vivem de uma maneira tão absurdamente que eles acreditam mais no coronavírus, mais no que a mídia promove, do que o que a Bíblia nos ensina a respeito daquele que nos criou, que nos formou e colocou em nós vida. Sabe que, eu sei, eu não estou dizendo que nós não devemos viver de qualquer maneira aí,
Claro, nós temos que seguir as precauções, tomar os nossos cuidados, mas o que está acontecendo no mundo hoje, o que o inimigo está trazendo e jogando setas na mente dos crentes, é isso. E eu não estou dizendo que ele não foi o causador desta pandemia. Deus permitiu isso, por algo que ele pretende fazer. Mas a diferença naquilo que Deus fez está na diferença daquilo que nós cremos. Você crê que foi Deus, então você também tem que crer e saber que Deus é aquele que cuida dos seus, é aquele que protege, que guarda. E o que o Senhor fez, Ele vai arrebatar, Ele vai levar pessoas, vai levar crente, vai levar crente, vai levar não crente, vai levar não crente. Isso não tem diferença. A diferença está da maneira que nós cremos. Como que você crê? Como que nós acreditamos nessa verdade? Se Deus ele promove este vírus para atingir, para fazer algo que Ele pretende fazer, e os crentes hoje dão mais valor e mais crédito ao que o vírus pode fazer. Eles acreditam mais no poder do vírus do que no poder de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós nos enganamos com nós mesmos, achando que acreditamos em Deus. E de fato nós acreditamos que existe um Deus. Mas como você está vivendo a sua vida da maneira que você crê? Como que você está caminhando? A palavra fala que o Senhor Jesus, Ele nos assegura, Ele nos conforta com a sua palavra, que se nós ouvimos a palavra dEle e cremos naquele que enviou, nós já passamos da morte para a vida. Então, como que nós estamos vivendo uma vida? Como que nós estamos caminhando? Como que nós estamos tendo essa caminhada, esse relacionamento com o Senhor? Nós estamos tendo guardado medo em nós? Por que pessoas estão com medo de virem na igreja? Por conta do vírus. Não, mas o Ministério da Saúde falou que nós não podemos estar em aglomerado, nós não podemos estar juntos. Porque pessoas falam isso, eu ouvi, eu trabalho com Uber, já peguei tantos crentes que falam dessa maneira. Olha que irresponsável, que não sei o que, tem igreja, e falaram, e são crentes, dizem ser crentes. A forma que nós acreditamos em Deus, nós temos que entender como que o Senhor Ele quer que você creia nele. Como que você acredita em Deus? Você só acredita que existe? Só que para uma vida eterna, para uma vida com a essência qual Deus colocou em nós, ela nos promove, ela tem uma conexão com as nossas atitudes, com aquilo que nós estamos vivendo, falando e ouvindo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A palavra crer, ela está relacionada em você se deixar ser persuadido pelo Senhor. Você tem que se deixar ser persuadido pelo Espírito Santo, deixar ser levado pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos o Espírito, por isso que Ele soprou em nós o Espírito e a alma. Porque através do Espírito, nós temos um contato. É através do Espírito que nós ouvimos a Deus, é através do Espírito que nós somos testificados com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus, é através do Espírito que nós cremos absolutamente na verdade. Então, quando nós estamos com o nosso espírito ativo com o Senhor, percebe que você já parou para pensar, você já teve aquele momento de você ter um tempo de jejuar e orar e ler a Bíblia, e você vem aquela fé, aquela vontade, eu creio, eu sei que Deus Ele vai fazer, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e você vê as coisas dando certo, você vê as coisas caminhando de acordo com aquilo que você esperava.
Pois é assim que o Senhor Ele quer que faça. É assim, é dessa maneira que Ele quer que eu e você acredite nele. É dessa forma, é você entender que Ele está protegendo você, que Ele está te guiando, que Ele está te guardando. Mas, nós temos que fazer isso através do Espírito. Nosso Espírito tem que estar ativo. E assim nós vamos crer da maneira correta. E não da maneira errada. A maneira errada é o que a alma nos ensina. É o que muitos acreditam aí. Pelo sentido. Porque lembra de Tomé? Eu só acredito vendo e tocando. Os crentes estão assim. Só acredita quando acontecer. Só vai acreditar quando o Senhor voltar e arrebatar a sua igreja. E aí vai ser tarde. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que acreditar e crer antes, até que Ele venha. Amém? E o segundo é praticar a palavra de Deus. Este praticar a palavra de Deus que é interessante. E eu acho que o Wesley vai entender aí o que eu vou falar aqui agora. Eu e o Wesley estávamos conversando e debatendo na palavra de Deus e falando sobre a respeito da palavra de Deus, e muita loucura que esse camarada viaja, né? Na questão de física, de não sei o que lá. Falei, meu irmão, toma cuidado com isso. Né? E nós debatemos, e hoje eu peguei e li uma frase de um autor que eu não lembro o nome mais, mas ele fala assim: não se preocupe com aquilo que você não entende, mas se preocupe com aquilo que você entende e ainda não pratica. Na hora que eu ouvi essa frase, e lá em Tiago, eu queria que você abrisse a tua Bíblia, em Tiago, capítulo 1. Versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo e sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que interessante. Nós temos a primeira opção, a primeira questão de uma vida, de uma essência, de uma vida eterna, que é o crer, que é você crer absolutamente, você deixar ser persuadido pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E quando você ouve essa palavra, você tem que colocar em prática. Não adianta eu e você começar a discutir da palavra de Deus com aquilo que nós nem ainda sabe se é verdade ou não, se é aquilo, ou se eu não entendo, mas aquilo que você entende. Eu sei que você entende muita coisa da palavra de Deus. Eu entendo muito. Isso me confronta porque eu sei muita coisa da palavra de Deus, eu entendo muita coisa da palavra de Deus, mas tem uma questão. Tem muita coisa que eu preciso colocar em prática. Tem muita coisa que você não entende ou nós não entendemos. Isso não importa. Isso não preocupa o Senhor. O que preocupa o Senhor é entendermos e não fazer aquilo que Ele nos ensina na palavra. Sabendo que isso pode nos levar à vida eterna ou à morte eterna. Você sabe, nós sabemos disso. Tudo que nós fazemos na nossa vida cotidiana,
as nossas atitudes, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós deixamos de fazer, nós entendemos que é o correto, mas não colocamos em prática. Nós ouvimos e por isso muitas vezes esquecemos, porque nós não colocamos em prática. Eu lembro também do que o Senhor falou para Josué, quando Moisés morre, ele chama Josué e pede para Josué: Josué, medita nesta lei, de dia e de noite. Não se esqueça dela até que ela se cumpra sobre a tua vida. E então, você terá uma vida bem sucedida. Ele fala isso para Josué. É só para Josué? Não. É para mim, é para você, é para toda a igreja. É para aqueles que ouvem, que têm ouvidos e ouçam aquilo que o Senhor diz a nós. E isso é importante. E o que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito desta vida, de uma vida com essência, é que muitos perderam a essência de uma vida que o qual o Senhor tem para nós. Sabe aquela vida, aquele primeiro contato que você teve com o Senhor, quando você se rendeu, ou melhor, quando Ele te rendeu aos pés dEle, pela palavra, e você reconheceu que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, naquele primeiro instante você recebeu a essência, e essa essência é para ser cultivada todos os dias. Como? Pela palavra de Deus. Só ouvindo? Não. Praticando. Porque quando nós ouvimos e quando nós praticamos, isso gera em nós fé. E a nossa fé gera perseverança. E faz mantermos os nossos pés firmes na palavra de Deus. Faz com que nós não venhamos se abalar com as mentiras, não venhamos se abalar com a mídia, não venhamos se abalar com os vírus, não venhamos se abalar com mais nada. Permaneceremos felizes, porque nós sabemos que o que está escrito é verdade. E quando nós colocamos em prática, nós nos somos assegurados pela palavra de Jesus, que Ele nos assegura que nós já passamos da morte para a vida. Quando nós temos essa palavra e quando nós colocamos em prática na nossa vida, nada pode nos abalar, nada vai nos abalar. Por isso que é importante, por isso que isso faz parte da essência a qual o Senhor colocou em nós. Praticar a palavra dEle. Já que nós perdemos milênios e milênios de anos atrás, a qual muitos tiveram contato, desde Adão ali, tiveram Enoque, nós conhecemos a palavra de Enoque, que ele foi arrebatado, Elias que subiu ao céu sem conhecer a morte, beleza, mas ele estava perto lá, tudo bem, só que agora nós temos o Senhor Jesus que nos trouxe a essência, a verdadeira vida, Ele nos dá o exemplo, e esse exemplo deve ser praticado para nós alcançar a maturidade, a estatura de Cristo, para quê? Para que nós sejamos eternos na presença dEle, eternos na presença dEle. Por isso nós precisamos atingir a estatura de Cristo, e para nós atingirmos essa estatura, juntos como igreja, é praticando a palavra. Essa é a essência para as nossas vidas. E terceiro e último que eu quero trazer é avançar para o alvo. Aleluia. Avançar para o alvo. Você conhece alguém que fala sobre isso? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E você vai entender o porquê que o avançar para o alvo significa muito para a nossa essência, para a nossa vida. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão
adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está trazendo aqui. A importância desse avançar, você já deve ter entendido por quê. Paulo, ele fala um monte de coisa para Filipenses, tantas cartas que ele escreveu, tanto conhecimento que ele adquiriu, ainda assim ele fala, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha sido aperfeiçoado com isso, mas ele fala, e eu tomo as palavras dele a minha, uma coisa eu faço, eu esqueço daquilo que ficou para trás, e prossigo para aquilo que está no alvo. Sabe por que muitos caem? Sabe por que muitos se desanimam? Porque olham para trás. Eles olham para trás e vê o que está acontecendo, o que aconteceu. Talvez a sua vida era muito melhor do que quando você veio para Cristo. Talvez você tinha um bom trabalho, tinha um bom salário, e quando você aceitou a Cristo, parece que tudo deu errado. E aí você olha para trás, poxa, mas eu tinha isso, tinha aquilo. E agora, meu irmão? Agora você tem um alvo. Agora você tem uma vida eterna para alcançar. Agora você tem Cristo na sua frente, agora você deve seguir. Você não pode olhar para trás. Você tem que esquecer. Não é o que Paulo fala? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Nós precisamos praticar isso todos os dias. Ei, o que você viveu hoje não é o que você vai viver amanhã, amanhã vai ser diferente. E outra, Paulo ainda fala em Romanos capítulo 8, versículo 18, a glória que há de ser revelada não é para se comparar com o que está vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é passageiro, é transitório, mas a glória que há de ser revelada nem se compara. É nisso que nós temos que focar, é nessa palavra que nós devemos praticar. Nós temos que colocar, sabe como que chama aquele negócio do boi lá, que você coloca no cavalo? Para você olhar só para frente? Hã? Cabresto. Coloca o cabresto da palavra de Deus na sua cabeça e olha para frente, olha para Cristo. Segue adiante, não olha para trás não, porque para trás pode ser que ficou coisas que te magoaram, coisas que te atropelaram, talvez coisas que iam te levar para um fim que você não quer. Mas o que está adiante é o melhor. Talvez, como Jesus ele fala, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não estou dizendo que vai ser mil maravilhas, que o que está adiante é fácil. Não, para um corredor que está numa corrida, numa competição, ele tem que se desdobrar, ele tem que esquecer da sua dor, ele tem que esquecer o que está acontecendo e prosseguir, porque ele tem uma faixa a ultrapassar. E enquanto nós não chegarmos no céu, nós não podemos parar. E enquanto nós não chegarmos na eternidade, nós não podemos parar. Nós não podemos olhar para trás, porque se nós olharmos para trás, o que está à nossa frente pode ser que nós tropece e caia. Por isso nós temos que olhar para frente, se desviando dos obstáculos, para quando chegarmos lá, nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia! E olha só o que o Senhor tem preparado para nós. Abra lá nós vamos ler só um versículo de cada uma das igrejas da qual o Senhor fez João escrever. Apocalipse capítulo 2. E que você tome isso para o seu coração. Guarde essas palavras no seu coração e coloque em prática. Faça como Davi. Coloca isso como lâmpada para os teus pés, para as coisas que estão adiante. E olha o que o Senhor tem preparado para nós. No capítulo 2, versículo 7, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha só, o Senhor está te esperando lá. E pode ser que, da forma que o Senhor fala aqui, alguns Ele vai dar a árvore da vida, algumas Ele vai dar outro fruto. Mas o que importa é o Senhor que está nos entregando. E é este prêmio que o Paulo fala, que ele está buscando alcançar para receber do Senhor. E no versículo 11, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E no versículo 17, no versículo 17, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Só você vai saber. Só você vai saber o nome que o Senhor vai te dar. E olha só, e tem mais ainda. No versículo, na carta de Sardes, ou na Tiatira, do versículo 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade, o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. O Senhor está dizendo que Ele vai nos dar autoridade sobre as nações. Ao vencedor, grava isso, Ele nos chama de vencedor e Ele nos escolheu. Não foi eu que escolhi, não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que te escolheu. E você tem que aceitar essa etapa na sua vida, de ser um vencedor na presença do Senhor, de correr neste mundo para ser um vencedor. Se desvia daquilo que está na sua frente, porque o que o Senhor tem para te entregar é maior e é precioso. No versículo 5 de capítulo 3, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O Senhor está dizendo que Ele vai nos reconhecer diante de toda a sua criação, porque Ele reconhece aquele que... Lembra que o Senhor falou? Aquele que perder a sua vida neste mundo, ganhará a sua vida no outro. Então, grave isso no seu coração. Não se preocupe com a tua vida nesse, em perder a sua vida nesse. O importante é o que você vai ter no outro lado, na eternidade. E no versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia. E no versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, se você tem ouvidos, se você escutou tudo isso que o Senhor tem preparado para você, então você tem que mudar a sua perspectiva de vida, a sua maneira de crer, a maneira que você deve praticar a palavra e a maneira que você deve avançar para o alvo. Porque aquilo que o Senhor tem preparado são coisas grandes e valiosas, que são eternas. São para nós. São para aqueles que creem e que se deixam
ser persuadido pelo Espírito Santo, que se deixa ser levado pelo Espírito Santo, não se importando com o que vai perder, não se importando com o que vai sofrer, porque o que ele tem é maior. E essa é a essência. É essa a essência que nós não podemos perder, que muitos já perderam, ou muitos de nós já deixou isso escapar. Mas o Senhor está trazendo isso para nós hoje, para todos aqueles que estão assistindo também. Ele está trazendo isso para nós hoje, porque Ele espera que eu e você volte à essência do sopro que Ele soprou em suas narinas. A vida, o teu espírito, a tua alma é do Senhor. Então, se a tua alma diz para você fazer ao contrário, então ative o teu espírito e ordene para ela obedecer a palavra de Deus. Então você tem que ter o domínio sobre isso. Nós temos que ter o domínio sobre a nossa vida, porque o que nos espera é maior. Nós não podemos perder tempo. Nós já perdemos muito tempo vivendo coisas que o Senhor não se agrada. Mas o Senhor espera que eu e você façamos diferente. Olhe a palavra, leia a palavra, ouça a palavra, pratique a palavra, avance sem olhar para trás. Amém? Se coloque de pé. Olha para o seu irmão que está do lado e fala assim: seja um vencedor. Seja um vencedor. E que o Senhor te reconheça e te dê aquilo que é eterno. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos ajude, para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele nos ajude a colocar em prática a palavra dEle, e que nós possamos nos assegurar na palavra dEle, saber que Ele cuida de nós, saber que Ele nos promete coisas grandes e poderosas. E deixa eu te falar uma coisa, que isso você pode fazer em vida. O Senhor Jesus, Ele fala, se nós cremos verdadeiramente naquilo que Ele fez, naquilo que Ele já fez por nós, Ele fala ainda que nós poderemos fazer coisas maiores. Você pode fazer coisas maiores, aquilo que o Senhor fez e você viu aqui na Bíblia, na palavra dEle, sobre a respeito de curar, de libertar, de você profetizar. Você pode fazer coisas maiores, porque Ele te dá autoridade, porque se você quer fazer isso para Ele, para a glória dEle, é para a glória do Pai, então Ele vai fazer. E Ele diz ainda, se você me pedir, o que você me pedir eu vou fazer, porque eu sei que vai ser para a glória do Pai. Então nós temos que ter esse entendimento, que aquilo que nós vamos fazer aqui na terra é para a glória do Pai, é para a glória do Senhor, é para a exaltação do nome dEle, é para que o nome dEle seja reconhecido, e para que quando nós alcançarmos, eu e você seja reconhecido por Ele. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por nos assegurar através da Tua palavra, que nos promete a salvação, a vida eterna. E nós cremos, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos leve a praticar esta palavra, Senhor. Nos leve a praticar toda a palavra, Senhor. Todo o exemplo que o Senhor nos deu, Senhor, para que nós possamos chegar à estatura do Senhor, à maturidade de Cristo, para que nós não venhamos se envergonhar, para que nós não venhamos se amedrontar, para que nós não venhamos, ó Pai, a cair, mas que nós venhamos a permanecer firmes, não olhando para trás, mas esquecendo das coisas que ficaram para trás, e olhando para aquilo que está adiante, aquilo que o Senhor coloca em nossa frente, aquilo que o Senhor nos promete, aquilo que o Senhor vai nos entregar. Senhor,
que nós possamos ser usados pelo Senhor, que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nós, e que o Senhor possa ouvir a nossa voz, as nossas orações, aquilo que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fazer, que seja para a glória do Senhor, que tudo seja para a glória do Senhor, não para a nossa glória, não para o nosso benefício, mas para a glória do Senhor, para que o Teu nome seja reconhecido através das nossas vidas, ó Pai, que nós possamos levar este mundo perdido à luz do Senhor, aqueles que estão perdidos, ó Pai, em meio à enganação, a mentiras que o mundo promove, Senhor, que nós possamos levar a verdade, a luz, que nós possamos ser sal e luz dessa terra, Pai, pregando a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, Senhor, mostrando que há um Deus verdadeiro, que há um Deus que nos espera no céu para entregar os presentes celestiais a nós, para nos entregar os prêmios celestiais, Senhor. E Pai, que nós possamos também crer de uma forma imensurável na Tua palavra, a ponto de nós não se enganar com o mundo, a se enganar com as mentiras, mas que nós venhamos crer da maneira que o Senhor deseja, a essência que o Senhor colocou. Senhor, que esta essência venha ser derramada sobre nossas vidas, e que a partir de hoje venhamos ter uma mudança radical em nossas vidas, ó Pai. Que nós venhamos observar a Tua palavra atentamente, ó Pai. Assim como o Senhor fala para Josué, que assim sejamos nós ouvintes da Tua palavra e praticantes até que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Senhor, dando, Senhor, Teu Espírito, Senhor, guiando, Senhor, protegendo, guardando, Senhor, abençoando, Pai. E todos aqueles que estão assistindo, que estão ouvindo esta mensagem, Pai, também sejam tocados, sejam, ó Pai, alcançados, ó Pai, sejam abençoados, guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus. E que todos nós, como igreja, possamos alcançar essa essência original de Cristo Jesus em nossas vidas, ó Pai. Que como igreja possamos ser edificados um pelos outros, em nome de Jesus. É que eu oro, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.